amigos, como estão? Tranquilos? No vídeo de hoje, eu e minha equipe vamos apresentar um trabalho sobre células de combustível. Vou falar um pouco sobre o conceito das células de combustível. Basicamente, é um equipamento eletrônico que tem como sua principal funcionalidade transformar energia química em energia elétrica. É um funcionamento muito parecido com o das pilhas, só que tem uma leve diferença, porque as pilhas, basicamente, elas mantêm os seus reagentes no seu interior enquanto acontece a geração de energia, diferentemente das células de combustíveis, que têm seus reagentes injetados continuamente durante o processo da formação deles. Agora eu vou explicar para vocês mais ou menos como funcionam as reações, os processos químicos que ocorrem nas células de combustível, para depois eu poder explorar um pouco mais da estrutura dele. O que a gente tem aqui nada mais é do que uma estrutura que representa a equação química que acontece entre o combustível, que no nosso caso é o gás hidrogênio, e a atmosfera, o oxigênio, o famoso O2. Como processo, como produto dessa reação, a gente vai ter a formação de água, vai ter a liberação de calor, porque ainda assim é uma reação de combustão, não é do mesmo nível do que outras maneiras de produzir energia, só que essa maneira mais diferenciada, ela tem uma energia menor do que a da combustão convencional, querendo ou não, um pouco melhor para a natureza também. Ou seja, a gente vai utilizar o hidrogênio em seu estado natural, que vai ter o seu NOx zero, o NOx que é o número de oxidação de um determinado elemento. No caso natural, essa ligação de hidrogênio vai ser representada por dois átomos de hidrogênio e gás desse jeito. Basicamente, eles têm seus elétrons, sua camada de valência, que é a sua última camada, a camada mais eletronegativa. E eles fazem essa ligação, que é uma ligação simples, tá? Aqui a gente tem um átomo O2, bem semelhante também ao do hidrogênio, só que nesse caso eles fazem uma ligação dupla, porque o oxigênio já tem 6 elétrons em sua camada de valência. Aqui eles fazem uma ligação covalente, compartilhando esses dois elétrons e estabilizando-se. Então o NOx dele também vai ser zero. A gente passa no nosso reagente duas substâncias, duas moléculas, dois átomos que estão em sua forma de NOx, certo? Para aqui, isso aqui, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1, eu vou representar só pelo símbolo de mais, e do oxigênio vai ser o menos 2, ou 2 menos, se você preferir. Aqui esse lado aqui para trabalhar um pouco melhor isso. Essa é a molécula da água. E basicamente o que é que acontece? Como o oxigênio, a gente sabe que, em vista da tabela periódica, ele é o elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar o elétron do hidrogênio, fazendo com que ele perca esse elétron, ou seja, se ele perde o elétron, ele perde o que faz, ele está neutro, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Assim o mesmo acontece com esse outro hidrogênio, enquanto o oxigênio, por ser mais eletronegativo, puxar esses elétrons para ele, vai ter um excesso de elétrons, ficando com carga negativa dos dois elétrons que ele puxou, ou seja, menos 2. Basicamente, essa é a reação de oxirredução que acontece para a formação da água, porque é um dos produtos. Afinal, na célula de combustível, a gente tem a liberação de calor, como eu já expliquei, não tão grande quanto da combustão convencional, a liberação de energia, que é o nosso principal foco, e a liberação de água, porque é a reação que acontece entre o combustível e o oxigênio para o nosso componente. Aqui embaixo, eu vou ter um processo que acontece no âmbito do carro, que eu também vou explicar. Mais na frente eu vou poder explicar melhor quando a gente abrir a estrutura em si da célula de combustível. Mas para dar uma iniciada aqui, a gente tem, por exemplo, esses dois não são tão bonitos, mas aqui é um 2, representando 2 símbolos de hidrogênio. Essas duas moléculas assim, é só uma questão de balanceamento, ok? Vamos focar só nessa parte. Os dois hidrogênios aqui em relação ao âmbito, que, como eu vou explicar na estrutura para vocês, ele tem um catalisador, vai fazer com que ele se divide, se separe. Ele vai ser responsável por fazer uma quebra nessa ligação aqui, tornando o próton do hidrogênio, deixando ele eletrizado positivamente, transformando ele num íon, e a liberação de elétrons dele. Esses mesmos elétrons vão seguir o caminho da nossa estrutura e se encontrar do outro lado com o nosso gás de oxigênio. Aqui a gente já tem essa parte do cálculo, certo? Nessa região católica, a gente tem a presença do oxigênio, que é quando ele vai chegar e entrar em contato com o hidrogênio. Assim, ele também vai entrar em contato com os elétrons que estão presentes, que fizeram parte da circulação e ativaram o motor, para formar água, porque ele vai ter o oxigênio, o hidrogênio que vai estar eletrizado positivamente mais os seus elétrons, você vai conseguir neutralizar de novo, para formar a molécula da água.
Bem, galera, só para deixar mais ou menos, essa nossa reação que a gente tem aqui se qualifica como uma reação de oxirredução. Ou seja, a molécula de hidrogênio que a gente tem no começo, somente o H2, que está em seu estado de caráter neutro, assim que forma a molécula da água, se oxida, ficando exaustosivamente. O que é que a gente tem aqui? Uma variação de Knox de 0 para mais 1, que significa que ele perdeu um elétron e que ele oxidou. Doou o elétron e ficou com o seu Knox positivo. Já, isso obviamente caracteriza uma oxidação. Já o nosso oxigênio, ele está na sua forma natural, o elétron O2, e ele partiu para uma carga elevada de elétrons, pelo menos 2 que foi o elétron que ele recebeu doado do nosso hidrogênio. Ou seja, ele sofreu uma redução. Isso se dá porque, basicamente, como ele já expliquei antes, ele é mais eletropositivo que o hidrogênio, ele com seus elétrons, assim ele reduz o seu número de Knox, que era de 0 para menos 2, caracterizando assim a redução. Aqui a gente já tem a estrutura da célula de combustível um pouco mais aberta, que é o funcionamento padrão, que com base naquelas reações que eu já tinha explicado para vocês como funciona, eu vou poder trabalhar um pouco melhor aqui nesse quesito. Vamos ver o que é que funciona. Primeiro é injetado o gás de hidrogênio, certo? Assim que ele entra no nosso equipamento, o gás de hidrogênio também pode ser visto aqui como, por exemplo, 2 moléculas de hidrogênio numa ligação simples. Aqui a gente tem os famosos eletrodos de suporte, que nada mais são do que um âmago e um cabo. Sua principal função é conter certos catalisadores que são responsáveis por realizar a quebra das ligações dos nossos elementos, certo? Nesse aqui, por exemplo, o nosso hidrogênio, que sofreu a quebra, vai ser transformado no nosso íon H+. Assim, a gente vai ter a liberação de um íon H+, e de um elétron, que vai ser liberado para poder seguir a nossa corrente elétrica. Essa liberação de elétron, basicamente do nosso combustível, faz com que ele percorra um condutor elétrico e chegue até um motor acionando a energia elétrica. Basicamente é assim como o nosso célula de combustível funciona para gerar energia elétrica. Esse elétron não percorre até aqui. E desse outro lado a gente tem a injeção do O2, que também pode ser representada por essa ligação, a ligação dos oxigênios. E desse outro lado a gente tem um cabo, um outro catalisador responsável pela quebra já da nossa molécula de oxigênio, resultando assim no O2 com carguinha 2+. Basicamente, aqui no meio da nossa estrutura, a gente vai ter um eletrólito. Esse eletrólito ele é responsável por permitir a condução de íons no interior dele, e ele pode ser composto por diversos tipos de substâncias. Mas nesse caso aqui a gente está considerando um ideal para casos de explicação. O nosso íon H+, ele percorre por esse eletrólito, isso aqui já é depois de ele ter feito seu elétron e ter se convertido em energia elétrica. O íonzinho H+, ele segue o caminho até dessa parte entrar em contato com o íon O, perdão, aqui eu coloquei o 2, mas eu não preciso desse simbolismo, certo? Aqui eu coloco o O2-, que em contato com a moléculazinha positiva da água, a gente vai ter, da água não, a molécula positiva do nosso hidrogênio, a gente vai ter a formação da água. E aí sim, eles vão estar em sua forma neutra. No caso, a molécula total vai ter Knox 0, porém, o nosso hidrogênio vai estar no Knox +1. E ele no nosso 2-, formando a substância neutra. O que é importante de fazer a análise geral da célula de combustível é a transformação do nosso combustível, da nossa energia química, em energia elétrica por meio da quebra das ligações químicas que acontecem entre as nossas moléculas. Nesse caso aqui, o hidrogênio, que é o nosso combustível, realiza a quebra e libera elétrons para alimentar a corrente elétrica do nosso motor. Enquanto o gás, o oxigênio, presente na atmosfera, ele serve apenas como um componente para ajudar nessa reação de combustão, que libera energia em forma elétrica, libera energia em forma de calor, mas como eu já expliquei antes, não também como de combustão normal,
e a liberação de água como seu produto final. Agora, eu vou estar saindo um pouco aí do enquadramento para vocês poderem tirar um print. E agora, só para fazer uma recapitulação final, aqui, nessa parte, vocês podem estar acompanhando de novo aquele esquema que eu representei a reação do início, que é basicamente reforçando a chegada do hidrogênio. Nessa partezinha aqui, representando o ano, acontece a quebra das ligações do hidrogênio, liberando como produto o nosso. Aqui é 4 moléculas de hidrogênio, mas é só afins de balanceamento, já que tem um 2 aqui. Ou seja, se tem 4 aqui, vai ter que ter 4 aqui também. 4 íons de hidrogênio com 4 elétrons, que é basicamente esses elétrons que chegam aqui nessa corrente. E isso aqui já representa o que acontece no cátodo, que é essa região aqui, por onde entra o gás do oxigênio, representado por essas ligações. Depois que o catalisador realiza a quebra dele, ele já pode estar fazendo reação com o nosso hidrogênio. No caso, deixa eu só representar a carguinha dele aqui para ficar mais visível. Assim, o O2 reage com o H+, formando a água. Aqui a gente representa os elétrons, para deixar claro que a reação ela tornou a molécula neutra, uma molécula estável, já que a gente tem 4 positivos, com os 4 elétrons, neutralizando total essa partícula e fazendo a água com seus modos padrão na nossa reação. Esse é o resultado final. Basicamente, esse é o funcionamento da célula de combustível. Eu vou sair novamente para caso você queira tirar o print. E é isso. Fiquem com Deus e um ótimo estudo para vocês. Primeiramente, vamos falar sobre a célula de combustível membrana de permuta protônica, que ela é considerada uma das mais simples células de combustível, porque ela só tem como combustível o hidrogênio puro apenas, e ele tem um líquido no eletrólito, que é a água. Ele é bem simples e a água é essencial, porque ela diminui a corrosão e também a água ela serve para hidratar a membrana de permuta protônica e além disso ela serve para hidratar, como eu já falei, e diminuir a corrosão. Além disso, a gente tem alguns problemas, como os tipos de célula têm as suas vantagens e desvantagens, que o problema seria o sobrepotencial do ânodo para o cátodo, que tem essa questão da diferença de potencial e pode ocasionar em problemas. Mas ela é a vantagem porque ela é muito simples, porque não exige de tantos combustíveis ou de tantos líquidos para serem colocados. Além disso, para substituir o hidrogênio puro, ele pode ser utilizado o metanol, o metano, o etanol e o butano também. E eles são utilizados porque eles podem ser facilmente, eles podem se transformar em hidrogênio, por isso que eles são muito utilizados, até porque eles são hidrocarbonetos. Continuando para a nossa próxima célula de combustível, a gente vai falar um pouco sobre as alcalinas, que ela tem como eletrólito principal o hidróxido de potássio. Lembrando, eu acho que o Gustavo já deve ter falado que o eletrólito ela é basicamente como se fosse uma membrana assim por dentro da cavidade, e o líquido que eu falo é basicamente o combustível. Então o eletrólito é o hidróxido de potássio, e a principal desvantagem é que durante algumas reações, principalmente por causa do hidróxido de potássio ou outros tipos de combustível, membranas, elas podem ocasionar na emissão de dióxido de carbono. Além disso, a principal vantagem dele é a questão do custo, que os custos são bem reduzidos. E nesse tipo de célula, as questões das reações são lentas. Então, para recompensar isso, os eletrólitos eles são porosos, então a gente tem alguns buraquinhos. Elas possuem uma camada de platina e eles aumentam a pressão para conseguir não é beneficiar, mas tirar essa desvantagem de ser lento e conseguir aumentar. Bem, pessoal, agora dando continuidade na apresentação dos principais tipos de célula de combustível, a gente tem aqui a CCAF, também é conhecida como célula de combustível de ácido fosfórico. Só escrever aqui para vocês.
Algumas curiosidades sobre esse tipo de célula é que ele tem basicamente um funcionamento de uma temperatura que tem que ser de 160 a 220 graus Celsius, porque basicamente em baixas temperaturas, o que é que acontece? O ácido fosfórico ele se torna um mau condutor iônico em baixas temperaturas, sem contar que, devido ao tipo de combustível que a gente usa, a liberação do monóxido de carbono, que vem proveniente do gás metano, ele pode acabar danificando um pouco as placas de platino, que são basicamente os nossos eletrodos de suporte e que contêm um catalisador para as nossas reações. E aqui eu não escrevi, mas o nosso catalisador utilizado são justamente placas de platino, o elemento platino é utilizado. Outra característica dela é a estabilidade elevada, ou seja, ele pode trabalhar com altas temperaturas, como por exemplo 220 graus Celsius, porque o ácido fosfórico em si apresenta uma boa estabilidade, e também uma simplicidade no seu funcionamento e nas suas tecnologias, e mais segurança, porque é um modelo que queremos garantir um pouco mais de segurança, a gente não corre muitos riscos, e também tem um baixo custo de funcionamento. Agora eu vou falar aqui também sobre outro dos principais tipos de célula de combustível, porque a gente tem o CCCF, basicamente é célula de combustível de carbono, carbonato fundido. Basicamente, nesse tipo de célula de combustível, a gente tem a combinação dos carbonatos alcalinos, basicamente são carbonato de sódio, potássio e lítio, eles formam essa mistura eletrôlica no final, e eles têm um funcionamento de mais ou menos 600 a 700 graus Celsius, ou seja, funcionam em temperaturas bem altas, e uma característica dela é que nas nossas placas, nos nossos eletrodos de suporte, a gente utiliza, em vez da platina, que foi no exemplo anterior, o níquel. No caso, no ânodo, a gente faz a utilização do níquel, e no cátodo, a gente vai fazer a utilização do óxido de níquel, certo? Outra vantagem também é porque a gente pode, por ser altas temperaturas, utilizar o próprio gás natural, assim não vai ser necessária a utilização de reformadores. E, por último, apesar de toda essa simplicidade, ela é meio que contraposta por causa da natureza eletrônica da nossa mistura, que é composta por carbonato de sódio, potássio e lítio, gerando uma solução bem quente e corrosiva. Bem, e agora para apresentar para vocês nosso último tipo de célula de combustível, a gente tem o CCOS, que são basicamente células de combustível, óxidos sólidos. Em resumo rápido, eles são compostos por metais óxidos não porosos e bem resistentes, porque eles atuam em uma temperatura ali de 600 até 1000 graus Celsius, já que os metais são bem resistentes à temperatura. No nosso ânodo, nos nossos eletrodos dos catalisadores, a gente tem um ânodo composto por uma ligação de cobalto ao dióxido de zircônio, ou um níquel ligado ao dióxido de zircônio. Já no nosso caso, a gente tem um estrôncio ligado à manganita do lantânio. Agora eu vou falar sobre as principais aplicações da nossa energia estudada aqui no vídeo. Primeiramente, nós temos a aplicação em meio de transporte. As células de combustível já são amplamente utilizadas em certos meios de transporte, principalmente em meios de transporte mais pesados, valendo destacar a utilização em naves espaciais, em que quando estas saem da órbita da Terra, elas costumam ser energizadas, vamos dizer assim, por essas células de combustível, principalmente o hidrogênio. E já existem projetos para a aplicação de células de combustível em carros do dia a dia, vamos dizer assim. Aqui outra aplicação é na indústria. Eu botei indústria para ser um termo que se aplica mais a locais, a instalações em que precisam de fluxo de energia constantemente. Então eles podem usar as células combustíveis como uma forma de backup de energia caso a rede primária não esteja disponível. Como exemplo aqui eu tenho fábricas, hospitais, que pode ser muito perigoso caso venha a ficar sem energia, data centers que guardam informações, etc. E aqui, como última aplicação, nós temos sistemas isolados, ou seja, aqueles que não possuem acesso à rede elétrica comum e utilizam essas células de combustível como a sua principal fonte de energia elétrica. Bom, agora eu vou falar sobre as vantagens. A primeira vantagem que nós temos aqui é a questão da eficiência. Isso se dá porque, como nas outras formas de geração de energia elétrica, a transferência dessa fonte primária de energia, no caso aqui seria energia química, para a energia elétrica, ela, no caso das células de combustível, apresenta uma eficiência no sentido de que existe um pouco nível de perdas quando há essa transformação. É possível citar o exemplo da transferência de energia hidráulica para energia elétrica, como por exemplo
motores a combustão, em que essa transformação de energia mecânica ou hidráulica para energia elétrica apresenta um alto nível de perdas. E esse nível de perdas não é observado aqui na nossa energia baseada em células de combustível. Outra vantagem que nós podemos citar também tem a ver a uma vantagem que é mais observada quando comparada à energia hidráulica, é que essa operação das células de combustível é extremamente silenciosa, pois não existe todo aquele barulho de motores, entre outros. E aqui nós temos a fonte contínua. Essa vantagem ela se dá mais quando essa energia de células de combustível, que é principalmente uma energia limpa, ela é comparada com outras energias limpas que nós temos que são bastante presentes no nosso dia a dia. Aqui nós podemos citar a energia eólica e a energia solar. O quesito de fonte contínua se dá porque, na energia solar, por exemplo, nós temos que não é possível ter essa geração de energia de forma ininterrupta, já que, como é uma energia advinda do Sol, quando chegar no período noturno não haverá a produção. E na energia solar, ela é fortemente dependente do fluxo de ventos naquela região. Então, diferentemente desses dois tipos, a energia de células de combustível pode operar de forma contínua durante todo aquele período. Agora eu vou falar um pouco sobre o potencial brasileiro para ter esse tipo de energia. Primeiramente, nós temos que falar sobre o hidrogênio verde, que é basicamente um tipo de combustível que ele é bem renovável e ele é obtido através da eletrólise, como já tivemos discutido bastante sobre essa questão do hidrogênio renovável. E no Brasil, as principais energias renováveis possuem a produção desse hidrogênio verde, como a energia eólica, a energia de biomassa e a energia solar, que são os principais tipos de energia que fornecem esse hidrogênio verde. Portanto, além desse tipo de energia das células de combustível serem bastante renováveis e não terem nenhum tipo de emissão de muitos gases tóxicos, dióxido de carbono e entre outros, então o Brasil ele possui grande potencial devido às suas matrizes energéticas. E lembrando para vocês que o hidrogênio é um combustível muito renovável e ele é altamente calorífico. Olá pessoal, meu nome é Pedro Lucas. Meu nome é Gustavo Oliveira e agora nós vamos Ler e responder as questões. para essa primeira questão. Bem, eu vou começar respondendo. Explique o princípio de funcionamento de uma célula a combustível de hidrogênio e descreva como ocorre a conversão de energia química em energia elétrica nesse sistema. Para responder essa questão, primeiro nós vamos para o quadro. Questão 1. Basicamente eu vou ter que explicar como ocorre essa conversão. Como eu já expliquei um pouco antes da aula anterior, qualquer dúvida você pode voltar lá para tentar memorizar um pouco. A gente tem aqui a estrutura da célula de combustível, vou tentar fazer rapidinho, sem muitos detalhes. Aqui eu estou desenhando o motor, certo? Aqui são os eletrodos de suporte e aqui a entrada por onde a gente faz a injeção dos nossos componentes. E o eletrólito. Bem, para tentar responder essa questão de uma maneira um pouco mais rápida, com foco apenas nessa conversão, o que é que a gente vai ter? A entrada do gás hidrogênio, só lembrando que essa ligação aqui é de dois hidrogênios, certo? Um hidrogênio ligado com o outro, a mesma coisa que isso aqui, só representado na sua forma molecular. A gente vai ter a fissão dessa ligação por causa do catalisador presente nesse âmbito. E aí a gente vai ter a liberação de íons H+, do hidrogênio e de elétrons do mesmo, certo? Esses elétrons vão subir para cá e fazer a ativação do motor. Então, em suma, é só isso que a questão pede. Ele quer que você explique, você relacione a energia química, que no caso são essas reações de quebra das ligações, interações de oxirredução, e essa conversão na energia elétrica, que no caso é a liberação de elétrons por meio das ligações que ocorrem entre essas moléculas para fazer a produção de energia elétrica. Partindo agora para a questão 2, quais são as principais vantagens do uso de células de combustível em comparação com métodos tradicionais de geração de energia elétrica, como termoelétricas a carvão e usinas hidrelétricas? Começando pela principal vantagem, que é a alta eficiência energética, já que as células de combustível conseguem transformar a energia química diretamente em energia elétrica, evitando
evitando muitas perdas. Também há o fato de que, diferente de algumas outras formas de geração de energia, como termoelétricas, por exemplo, as células de combustível, elas têm apenas como subproduto a água e não emitem gases contribuintes para a intensificação do efeito estufa. Também há o fato de que é um processo, como já foi dito anteriormente pelo nosso amigo Rodolfo, praticamente silencioso. E, por último, mas não menos importante, este é um processo de energia que pode ser realizado tanto em pequena como grande escala. Partindo agora para as desvantagens, a principal desvantagem que nós podemos observar nesse processo é a questão de que ele ainda necessita de um custo muito alto devido à sua alta tecnologia e materiais sofisticados. Também o armazenamento, o transporte e a distribuição do hidrogênio puro ainda é algo muito desafiador, além de que parte da obtenção do hidrogênio nos dias atuais se dá de combustíveis fósseis, ou seja, caso venha a ocorrer uma escassez deles, pode comprometer a sustentabilidade desse processo de conversão energética. E por último, a durabilidade das células de combustível não são tão sofisticadas, não são tão duráveis, digamos assim, quanto geradores clássicos, por exemplo. Rapazes, a missão acabou. Maria Luciana, Pedro Lucas e Rodolfo Amorim. Finalmente explicamos para eles as células.